Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu sou Alex Diogo e nós estamos na semana de lives de aquecimento para a jornada da automação de processos. E o que vai ser a jornada da automação de processos? Vai ser um evento que eu vou fazer 100% gratuito, 100% online, onde eu vou mostrar o passo a passo que tem levado profissionais comuns a se tornarem especialistas em automação de processos. E através disso, profissionais que estão recebendo reconhecimento profissionais, depoimentos aqui de profissionais que conquistaram aumento de salário, promoção, recolocação profissional e até alguns que iniciaram a sua jornada profissional, as suas carreiras, através do conhecimento na jornada da automação de processos. E se você quiser participar desse evento gratuito, você pode entrar no site www.jornadarpa.com.br, você vai preencher o formulário informando seu primeiro nome e e-mail, e eu preciso do seu e-mail, obviamente, para que eu possa te enviar, quando eu liberar essas aulas desse evento da jornada da automação de processos, eu vou te avisar que as aulas foram liberadas, passando os links de acesso, todas as informações que sejam necessárias para que você possa participar da jornada da automação de processos. Então, muito bem. Ao longo dessa semana, a gente tem feito uma série de lives onde a gente está tendo a preocupação de aquecer, de colocar você com o conhecimento básico para que você possa aproveitar ao máximo o evento da jornada da automação. Então, na live 1, nós falamos sobre como nós conseguimos medir o ponto, né, o local, o momento que está a nossa carreira. Se você não assistiu às lives anteriores, você pode assistir essa live sem problema algum, mas depois eu te aconselho fortemente a assistir às lives anteriores, porque eu tenho vindo numa sequência de informações preparando para chegarmos exatamente no ponto que nós chegamos na live de hoje, onde a gente vai ver na prática uma automação acontecendo. Na live 2 nós falamos sobre as necessidades da empresa, porque um profissional especialista não basta apenas ele conhecer bem uma ferramenta ou uma técnica ou ter uma especialidade, ele precisa saber exatamente quais são as necessidades da empresa para que ele possa fazer essa automação. E chegamos também na live 3, onde nós falamos sobre como a gente consegue mapear os nossos processos e demonstrar isso em números, em valores mesmo, em reais. Qual é o ganho que a empresa possui, não só a empresa, em relação à sua redução de custo, em relação à agilidade dos processos, em relação à inovação, assim como para o profissional que vai se livrar de um monte de tarefas que são tarefas repetitivas e que não vão, de fato, agregar em suas carreiras. Na verdade, você vai assistir lá na live e vai compreender que existem processos, existem tarefas que a gente, como profissional, executa, que, ao invés de alavancarem a nossa carreira, nos jogam num abismo, né, de esquecimento, atrapalham terrivelmente a nossa carreira, atrapalham a nossa evolução profissional. Então, hoje, eu queria separar aqui um momento para fazer uma demonstração de algo que é importante para que você já comece a compreender sobre automação de processos. Então, eu vou mostrar aqui uma tela, vou tentar minimizar aqui o meu tamanho aqui. Essa aqui é a tela de uma aplicação, de uma das diversas aplicações que nos permitem desenvolver automação de processos. Uma coisa que eu tenho falado bastante, e eu quero hoje te mostrar isso, porque existe uma grande preocupação de muitos profissionais quando falam em automação de processos, porque acreditam que para ser um profissional de automação de processos, necessariamente precisam ser de alguma área de tecnologia. E isso, nós vamos ver que isso não é verdade.
ou precisam compreender muito a fundo programação, desenvolvimento de sistema, codificação. Isso também é alguma coisa que eu quero hoje, de uma vez por todas, tirar da sua cabeça. Porque as ferramentas que foram desenvolvidas hoje e que estão sendo apresentadas aos profissionais, elas hoje seguem um conceito chamado de no-code. Vou até escrever aqui para que você possa compreender bem sobre o que nós estamos falando. Ela tem um conceito de no-code. O que significa no-code? Ela não precisa que você escreva códigos para desenvolver um sistema, para desenvolver uma aplicação. E a automação de processos, a gente vai chegar lá para compreender o que é uma automação de processos. E muitas vezes ela também é referida como low code. Ou seja, quando precisa de algum código, que você escreva algum código para estender uma funcionalidade, ele é chamado de low, ele é extremamente baixo, é alguma coisa muito básica que você precisa aprender a escrever. Então a ferramenta, e o que nós vamos fazer hoje aqui, nós vamos fazer uma aplicação, uma automação de um processo e nós vamos fazê-lo totalmente no code para que você compreenda isso. Mas o que é então essa automação de processos? O que de fato é automatizar um processo? Quando a gente fala de automatizar processos, a gente está falando de pegar algo que nós fazemos de maneira manual, utilizando computadores, e ela tem uma sequência repetitiva. Num primeiro momento, ela tem uma sequência repetitiva. Então, vamos pensar aqui num processo que a gente precise realizar, por exemplo. Digamos que todos os dias você precisa acessar o site Banco Central ou qualquer outra fonte de informação e você precisa capturar ali a cotação do dólar naquele dia e você precisa enviar isso por e-mail. Então, vamos fazer alguns desenhos aqui para ir ficando bastante claro isso que nós estamos falando. Digamos que você tem aqui um determinado site onde você precisa fazer as pesquisas de cotação de dólar naquele dia. Então, nós estamos aqui num site qualquer. Nesse site tem uma área aqui de pesquisa, onde você vai digitar, buscar a informação do dólar diário. E você vai fazer aqui uma submissão. Depois desse formulário, ele vai trazer o resultado da cotação do dólar, por exemplo, né? Então, daqui, depois que você faz essa pesquisa, ele vai te mostrar aqui, por exemplo, a cotação do dólar. Vamos dizer que esteja 5,20, não sei exatamente quanto está o dólar hoje, mas vamos dizer que ele esteja nesse valor aqui. E ele vai trazer para você esse resultado. Então, você entrou numa determinada aplicação, uma aplicação qualquer, www.qualquer, vou chamar de cotação dólar.com.br, por exemplo. Fez a pesquisa que você queria, ele trouxe um resultado, você vai olhar para esse resultado, né, ou vai utilizar o mouse para copiar e colar essa informação, e você vai lá e vai mandar um e-mail para alguém. Então, vou colocar aqui, processo bastante simples, né? Você vai pegar essa informação e vai passá-la por e-mail para alguém, colocando o assunto, por exemplo, cotação do dólar hoje, 16/8, por exemplo. Você vai passar essa informação. Então, a gente está falando aqui de um processo bastante simples. Você vai entrar num determinado site, vai fazer uma pesquisa, o resultado dessa pesquisa você vai copiar e vai preparar um e-mail para enviar para alguém que seja responsável. Então, bastante simples. O que significa, então, automação de processo? Significa eu pegar esse processo aqui e ensinar, veja bem, eu vou ensinar um robô a fazer esse processo. E aí as coisas parecem que começam a complicar bastante, né? Bom,
Até agora a gente estava falando de automação de processos, e agora ele está falando de robô. Então, vamos desmistificar isso. Quando a gente fala em automação de processos, a gente associa... Deixa eu apagar aqui. Então, vamos manter aqui esse processo aqui em mente. A gente associa, quando a gente fala em automação de processos, automação... Deixa eu aumentar um pouquinho essa letra. Vou colocar aqui, ó. Automação de processos. A gente automaticamente pensa em desenvolvimento. A gente automaticamente pensa em desenvolvimento. E aí muita gente começa a achar que é algo só para a área de tecnologia. É algo para alguém que está acostumado a escrever código. Então eu queria que a primeira coisa que você fizesse, você esquecesse esse conceito. É um desenvolvimento, mas a gente vai ver que é um desenvolvimento que depende muito mais de você conhecer o processo do que você ter experiência em desenvolvimento de sistemas. E o outro ponto é que é uma automação de processos que é chamado de robóticos. E aí, quando fala robóticos, todo mundo pensa logo em tecnologia. E é natural, né? Fala robóticos, então todo mundo pensa, bom, tá aí a prova de que isso é para a área do pessoal de tecnologia. A gente pensa logo em robôs mecânicos, braços mecânicos, e a gente também vai combinar aqui de fazer o seguinte, nós vamos esquecer robóticos. Não está relacionado à tecnologia, mas relacionado ao que nós, quando realizamos esses processos, nos tornamos. Olha que interessante, né? Olha que interessante. Quando eu faço um processo todo dia, e esse processo é totalmente manual, e ele é repetitivo, eu faço ele da mesma forma todos os dias, qual é a tecnologia que faz a mesma coisa exatamente igual o tempo inteiro? Máquinas, robôs. Então, quando o ser humano ele começa a fazer tarefas que são repetitivas, significa que esse ser humano está se tornando robótico. Nós temos uma tarefa, um processo. Talvez isso ainda também não seja muito claro. Então, vou fazer o seguinte aqui. Está vendo aqui a palavra processo? O que é processo? Vou puxar para cá. O que é um processo? É um conjunto de tarefas ou ações. Então, quando eu estou fazendo aquelas ações, aquelas tarefas de abrir um site, fazer uma pesquisa, copiar os dados daquela pesquisa e enviar um e-mail, eu tenho 4 atividades que juntas se transformam em processos. E esses processos juntos me tornam um robô, porque eles são feitos da mesma maneira. E aí que entra a grande mágica, que vai ser o motivo de todo evento que a gente vai fazer da jornada de automação, que é como a gente pode automatizar todo esse processo, ou seja, todo esse conjunto de tarefas. Nós vamos aprender a automatizar o conjunto de tarefas, sem precisarmos escrever linhas de código, sem necessariamente sermos de área de tecnologia. O que nós precisamos só é ter tarefas, processos que a gente realiza no computador, e aí isso é comum a todas as áreas das empresas, todas as áreas da empresa possuem profissionais que hoje estão robotizados. Então, aí eu já vou começar para essa semana, por isso eu estou usando hoje a camisa aqui, ó, automatize-se, né? É o momento de automatizar isso e focar no que é mais importante. Se você assistiu a live 1, você viu lá que nós falamos, né? O que é um profissional robótico? É um profissional que ele tem 90% das suas tarefas são tarefas repetitivas, são tarefas robóticas.
são tarefas que ele já nem precisa mais pensar muito para realizar, e ele acaba ficando apenas com 10% das suas tarefas cognitivas. E o que vale para as empresas é o profissional que realiza essas tarefas aqui. Se engana quem acha que vai ser valorizado executando tarefas repetitivas, que pode ser passado para qualquer pessoa. Então já compreendemos que nós podemos pegar processos que são manuais e repetitivos e automatizá-los, ou seja, colocar um robô para fazer. Mas quem é esse robô, né? Que robô é esse? Que bot é esse? Aí a gente vai fazer aqui agora uma explicação também bastante rápida, uma analogia com um robô mesmo, né? Um robô que a gente conhece, aquele robozinho físico, para que você compreenda o porquê que a gente pode chamá-lo de robô também. Então, vamos aqui, vou fazer mais alguns desenhos aqui bem rápidos. Vamos imaginar aqui um robô, como esses que a gente está acostumado já, cinematográficos aí, né? Então, vou pegar aqui, digamos que ele tem aqui seus olhos. Esse robô, ele tem aqui um cérebro, né? Que é a cabeça dele, então ele vai ter aqui um cérebro aqui, bem mal desenhado mesmo, não é importante aqui a parte de arte não. Vou colocar aqui um corpo para esse robô, não ficou muito bom aqui, deixa eu tentar diminuir. Vou apagar aqui toda essa parte aqui que ficou muito ruim. Então tem aqui, ó, o corpo desse robô. Esse robô, ele vai ter os seus braços, né? Bem rústico mesmo, né? Eu não sou especialista em desenhos, então. Mas qual é o objetivo? Isso aqui é um robô que a gente está acostumado. Por que a gente pode chamar ele de robô? Porque eu quero chamar a atenção aqui para alguns pontos importantes aqui. Vamos dizer que aqui seja o ser humano, eu vou já partir para aquele desenhozinho de quando a gente era criança, né? Então aqui a gente tem o ser humano, que realiza uma série de processos e ele precisa passar esses processos para um robô. Veja bem um ponto aqui bastante interessante, né? Deixa eu reposicionar aqui, ó. Veja um ponto bastante interessante. Quando a gente acessa um determinado site e a gente vai digitar alguma informação lá, nós usamos as nossas mãos ou voz, né, dependendo da aplicação, mas nós, para interagirmos com um computador, nós usamos as nossas mãos, onde nós usamos basicamente dois elementos. Um, que é um teclado, então tem aqui um teclado, ou nós utilizamos um mouse para darmos entrada de informação nesse sistema. Então, através das nossas mãos, nós utilizamos teclado ou mouse para interagirmos com a aplicação. E utilizamos físicos, né? Eu tenho o mouse aqui, eu tenho o teclado aqui e tenho o mouse aqui, que eu utilizo fisicamente. O robô, quando a gente vai passar para ele, para que ele digite alguma coisa na aplicação ou movimente o mouse, nós vamos ter também isso, e aí eu vou representar isso aqui como as mãos desse robô. Ele vai ter exatamente esse teclado físico e esse mouse, esse teclado virtual e esse mouse virtual. Eu queria que você gravasse isso. Keyboard, teclado e mouse são as formas em que o robô vai interagir com as aplicações, exatamente como nós interagimos. Por quê? O que eu quero com isso? Você precisa sempre associar que um robô é como se fosse um funcionário seu. A empresa tem os seus funcionários e você tem o seu funcionário que vai ser um robô. Por isso ele vai ser tratado exatamente como uma pessoa mesmo que vai realizar tarefas
Só que você realiza essas tarefas utilizando meios físicos e ele vai utilizar meios digitais através dessas aplicações que a gente vai conhecer. Então, muito bem. O robô vai acessar, lembra aquele processo? Ele vai acessar um site, ele vai fazer uma determinada pesquisa, a pesquisa vai retornar um resultado e o robô ele vai precisar guardar isso em algum lugar. O que nós fazemos? Nós gravamos aqui no nosso cérebro, né? Nós olhamos lá, hoje o dólar está 5,25. Então, muito bem, nós guardamos essa informação aqui no nosso cérebro, ou damos um Ctrl+C, Ctrl+V para que fique guardado na memória do computador. O robô vai ser exatamente a mesma coisa. Só que a forma do robô gravar, ela se chama através de um conceito de variável, que são áreas na memória do robô que vão ser capazes de guardar informações. Então, eu uso teclado e mouse virtuais, como um ser humano usa, e quando eu preciso guardar, reter informações, eu uso um conceito de uma coisa chamada de variável. Variável. Então, de novo, guarda esse conceito. Quando nós precisamos, por exemplo, ao invés de mandar um e-mail, nós vamos falar isso para alguém, demonstrar essa informação para alguém, nós usamos, obviamente, a nossa boca aqui, né? Vou colocar aqui, nós usamos a nossa boca. Nós traçamos um diálogo. Então, eu queria que você fosse guardando essas palavras, porque vai facilitar muito você compreender como é simples fazer uma automação. Se eu faço um diálogo, esse robô ele também tem aqui, vamos dizer assim, a sua boca aqui, que ele pode fazer um diálogo, e nós podemos chamar isso exatamente de diálogo. Então, uma forma do robô se comunicar com o ser humano. Então, só esses conceitos aqui, por enquanto, que eu queria que você guardasse aqui. Que o robô ele vai poder interagir com o mouse e com o teclado. Para guardar as informações, esse robô vai guardar numa área de memória dele, que é chamado de variável, ou que fica armazenado lá num conceito de variáveis. E para ele se comunicar, ele vai fazer alguns diálogos, por exemplo. Tá? Ele vai fazer alguns diálogos. Então, está compreendido até aqui? Agora eu vou voltar aqui para essa aplicação e nós vamos ver como a gente vai fazer esse processo que um ser humano levaria alguns minutos para fazer. A gente vai ver que um robô é capaz de fazer isso em frações de segundos. E ele é capaz de fazer isso todo dia, durante o tempo que a gente precise que ele faça. Então vamos lá, vou apagar aqui, vamos voltar aqui para a nossa aplicação. Lembra que quando eu tenho processos, eu tenho... O que é um processo? É um conjunto de atividades. Então nessa aplicação aqui que a gente vai desenvolver o nosso robô, tem uma aba aqui chamada de atividades. Eu vou até colocar ela em português aqui, eu vim em configurações, para ficar ainda mais fácil aqui da gente compreender. Ele vai reiniciar rapidamente, vai ficar mais simples até, porque inclusive a gente consegue fazer as pesquisas das atividades que a gente quer realizar em português. Isso é bastante interessante, né? Deixa eu ver aqui só se eu não atrapalho aqui. Ele está abrindo novamente essa aplicação e a gente vai fazer aqui essa automação. Então, esse é o processo, né, que a gente vai fazer. Nós vamos pegar o robô, ele vai abrir um determinado site, um navegador qualquer, ele vai fazer uma pesquisa, vai pegar a informação daquele resultado e ou vai mandar por e-mail ou vai comunicar, vai apresentar isso na tela. Então, deixa eu voltar aqui essa aplicação. Abriu aqui novamente. Tem aqui essa aplicação de exemplo.
E nós vamos ver a simplicidade que vai ser fazer isso. É claro que quanto mais processos, as coisas elas vão ficando complexas, mas se eu começar a compreender dessa base, as coisas elas vão ficando simples até que eu chegue a fazer robôs que automatizam processos que envolvem a empresa inteira. Então, ó, vou abrir aqui o meu ponto inicial da minha automação. Tentar ficar aqui bem oculto aqui o máximo possível. Tem aqui a minha automação, eu vou em atividades, olha, então um processo ele tem atividades. E aí eu penso o seguinte, bom, eu preciso abrir um site que eu vou fazer uma pesquisa. O que eu uso para fazer essa pesquisa? Então, eu uso um navegador web. Então, vou pesquisar aqui, ó, navegador. E quando eu pesquiso por navegador, ele já traz várias atividades que eu posso fazer no navegador. Por exemplo, abrir um navegador, um container que permite que você abra um navegador em uma URL específica. Eu posso clicar no botão de ir, de voltar, posso atualizar, que seria dar um F5, né? Então tem uma série de coisas que eu posso fazer, mas a principal aqui é abrir um navegador. Observe, se eu fosse fazer isso aqui utilizando desenvolvimento, levaria já um bom tempo, eu precisaria ter um conhecimento de linguagem de programação. Aqui eu não preciso de nada disso. O que ele vai me pedir? Ele vai me pedir que eu informe aqui qual é a URL que eu quero navegar. Então, eu vou colocar aqui https://google.com, por exemplo. Eu quero entrar no site google.com. Vou selecionar aqui e vir em propriedades. Vou ver aqui só se eu não fiquei na frente. Vou vir aqui em propriedades. E aqui eu vou dizer qual navegador que eu quero utilizar. Eu vou utilizar o Edge, né, que é o navegador que todo mundo tem instalado. Quem tem aí o Windows 10, 11 já tem instalado. Então, olha, eu posso escolher o navegador que eu quiser. Eu vou dizer que eu quero que seja o navegador Edge. Sem escrever linha de código, eu apenas informei qual é o site que eu quero que ele navegue. E vou fazer aqui uma execução para a gente já ver acontecendo nesse momento, né, que ele vai fazer? Ele vai abrir um navegador e vai navegar, já vai abrir no site que a gente informou. A execução começou. Deixa eu abrir aqui, que ele abriu em outra página aqui, e ele está abrindo aqui, ele abriu exatamente o navegador Edge e navegou para o site que eu queria. Viu que simplicidade? Uma tarefa eu já fiz aqui ele fazer de uma forma bastante simples, sem escrever linha de código. Aí lembra, voltando àquela ilustração que nós fizemos do robô, que o robô, nós como seres humanos, eu vou agora precisar digitar alguma coisa nesse site. Eu tenho aqui então o site da Google aberto. Eu preciso digitar alguma coisa aqui que seria a minha pesquisa, por exemplo. Então, se eu vier aqui, eu me lembro, para o robô digitar, ele vai usar teclado virtual ou mouse virtual para interagir com a aplicação. Então, eu vou digitar aqui teclado. Vamos ver o que ele tem de teclado. Olha que interessante. Ele tem aqui 3 atividades. Ele tem Send Hotkey, que é combinação de tecla de atalho, não é o caso aqui. Ele tem um Typing Tool, que se nós lermos aqui, ó, ele fala, envia processamento de tela a um elemento de interface gráfica. Faz sentido, né? Ele vai enviar pressionamentos de tecla, ou seja, digitação. E o terceiro é o Type Security Test, é para texto, se você vai informar senha, não é o caso aqui. Então, basta eu pegar isso aqui e arrastar aqui para dentro do fazer. Agora, só que eu preciso dizer, eu vou digitar alguma coisa, mas onde eu vou digitar? Então, ele tem essa opção aqui, ó.
indicar elemento no navegador. Eu vou clicar, vou abrir aqui o navegador e ele vai conseguir identificar todos os componentes, tá vendo que está ficando azul, do meu site, que eu posso interagir. E eu quero interagir com esse campo aqui. Então eu vou dar um clique nele, ele trouxe para cá, e eu vou informar o que eu quero pesquisar. Então eu vou colocar na seguinte pesquisa, cotação do dólar hoje. Vamos ver se essa pesquisa ela vai trazer o resultado que eu quero, tá? Eu ainda não fiz esse teste. Só que quando eu estou aqui no Google, depois que eu faço a digitação do que eu quero, eu vou digitar aqui esse mesmo, a cotação do dólar hoje. Eu vou clicar nesse botão aqui. Aí, de novo, vamos voltar aqui na aplicação, né? O robô ele vai usar ou teclado virtual ou mouse virtual. Então, eu vou digitar aqui mouse. Quando eu digito mouse aqui, ele já traz as atividades que eu posso utilizar de mouse. Eu tenho uma aqui que é clique, que é exatamente clicar, né? Clica em um elemento da interface gráfica especificado. Eu pego e arrasto ele para cá. Pego ele, arrasto ele aqui para baixo. Então, ele vai fazer exatamente na sequência que está aqui. Ele vai abrir o browser, vai fazer a digitação e eu vou indicar o elemento pesquisa Google, por exemplo. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar esse navegador e vamos executar o robô e aí nós vamos ver ele mesmo fazendo todo esse processo. Deixa eu novamente me afastar aqui um pouco para não atrapalhar. Olha, ele abriu, está fazendo a digitação e clicou e trouxe aqui o resultado. Deixa eu novamente sair da frente aqui. Olha, ele trouxe o resultado. Hoje o dólar está em R$ 5,11. Agora eu quero pegar essa informação e apresentar na tela, por exemplo, para alguém, ou enviar por e-mail, tanto faz. O que eu quero que você compreenda hoje é que você compreendendo bem o processo, você vai ser capaz de ir desenvolvendo, de conhecendo as atividades que você pode usar e cada vez indo se aperfeiçoando em automação de processos. Então eu vou voltar aqui, e agora eu preciso, como é um texto que eu tenho aqui, como eu tenho esse texto aqui, eu quero ver uma forma de copiar esse texto, né? Então vou digitar aqui texto em inglês, né? Aí observa aqui o seguinte, ele já traz aqui uma série de atividades que tem a palavra text, que é texto, né, em inglês. E a primeira já que ele traz aqui é a seguinte, extrai um valor de texto de um elemento de interface gráfica. Quando ele fala elementos de interface gráfica, ele está falando de tudo que está visível aqui nessa interface aqui, que é a aplicação, seja web, seja aplicação desktop, seja SAP, seja aplicação que for ERP, o que você tiver, ele vai ser capaz de identificar esses elementos gráficos. Então é isso, obter texto, né? Extrair um texto de um elemento de interface gráfica. Vou puxar ele para cá, logo depois que ele fizer a pesquisa, vou indicar esse elemento e você vê que ele consegue reconhecer. Eu posso pegar todo esse texto aqui, mas eu posso pegar só o valor. Vou pegar aqui só o valor. Aí entra um ponto interessante. Lembra do desenho que eu fiz lá, bastante bobinho lá, de um robozinho? Por que eu precisei fazer aquilo? Lembra que eu falei sobre o cérebro que nós guardamos? Eu olhei aqui esse valor, 5,11, e guardei na minha cabeça. De alguma forma está guardado na minha mente. Para que um robô guarde isso na mente dele, no cérebro dele, é preciso utilizar um conceito de variável. Ele guarda através de variáveis. Porque a gente dá um nome a essa variável e quando a gente quer essa informação, eu uso esse nome para recuperar. Eu posso guardar milhões de coisas na mente do robô
desde que eu dê o nome para que eu possa depois pedir ao robô, me dá a informação que está nessa variável que eu dei esse nome aqui. Então, como eu faço isso? Eu vou vir aqui nessa atividade com ela selecionada, vou em propriedades, de novo eu vou precisar sair aqui da frente, vou em propriedades, e aqui vai ter uma opção de value, saída, onde eu vou com o botão direito do mouse mandar criar variável, ou seja, eu quero criar um espaço na memória do robô para guardar uma informação. E eu vou dar um nome para essa informação, por exemplo, eu vou chamar de cotação. Por que eu faço isso? Porque quando eu precisar que o robô me passe essa informação, o robô ele vai ter milhares de informação na cabeça dele. Mas quando eu falar, me passa a informação que está em cotação, ele vai saber exatamente qual é a informação que eu quero naquele momento. Para você ver onde essas variáveis ficam, onde fica esse cérebro do robô, basta você abrir aqui, ó, com ele selecionado, você vai abrir aqui essa janela aqui, variáveis, está aqui, ó, cotação, é um tipo string. String é um texto, né, com vários caracteres, um conjunto de caracteres, está aqui, chamado cotação. Então, quando eu quiser que ele traga essa informação, eu sei que eu posso usar a variável cotação. Aí nós falamos de um outro conceito, que foi do diálogo. Eu poderia mandar aqui por e-mail, mas eu não quero tornar, né, porque ao e-mail a gente vai ter que fazer uma série de configurações sem escrever código. Mas a configuração do e-mail, da porta, do usuário de acesso, de senha. Então, para a gente não tornar muito complexo, nós vamos pensar assim. Lembra que eu falei que quando o robô vai falar, ele vai travar com o ser humano um diálogo, uma forma dele expor alguma coisa? Então, vou vir aqui e vou pesquisar por diálogo. Olha que interessante. Ele tem várias caixas de diálogo, várias formas de falar. E uma delas é essa aqui, ó, Message Box, ou caixa de mensagem. Sabe quando aparece uma janela com um botão OK na tela, assim, te falando alguma coisa? É esse Message Box aqui. Exibe uma caixa de mensagem com texto e botões especificados. Então, vou arrastar para cá. E qual o texto que eu quero que apareça? Eu quero que apareça exatamente a variável cotação. Nesse momento eu estou falando assim, robô, fala para mim o que você guardou na variável cotação. E ele vai trazer exatamente o resultado aqui, que é esse resultado aqui, que é o esperado, né? Vamos dizer assim. Então vamos aqui. Eu vou fazer mais uma execução. Aliás, vou até fechar novamente aqui, ó, de novo o site. Nós vamos fazer uma execução. Nós vamos ver que agora eu não estou mais interagindo. É o robô que está fazendo tudo. Ele vai abrir o site, ele vai fazer a digitação, ele vai fazer o clique, e ele vai copiar aquela informação, e ele mesmo vai informar na tela qual foi o valor que ele encontrou. Então, ó, foi lá, fez a pesquisa, e aí trouxe aqui, ó, já até aumentou o valor, né? Era 5,11, já deu uma aumentadinha aí, hein? Preocupação, hein? Legal, né? Então, o que é o objetivo? O que eu quero te mostrar aqui com essa automação bastante simples é que tudo que você faz no computador, você é capaz de automatizar. Se você faz uma tarefa utilizando um sistema, você pode colocar um robô para fazer isso para você. Quais são os ganhos? Na live 3 a gente viu diversos ganhos. Nós vimos que nós temos vantagens tremendas quando a gente automatiza processos, quando a gente coloca um robô para fazer isso, e nós, como seres humanos, vamos fazer ações, trabalhos que exijam da nossa capacidade cognitiva. Fazer uma pesquisa de cotação de dólar, embora seja um processo bastante simplório aqui, não é esse o objetivo, não é algo que exija da capacidade do ser humano. Qualquer pessoa, até
mesmo independente da sua formação, vai ser capaz de fazer isso. Então, por que não passar para um robô fazer e eu ir trabalhar em algo que... Para que eu preciso desse resultado da cotação do dólar? Provavelmente porque tem um processo de valor que eu posso realizar. Então, para que perder tempo com isso? Deixa o robô fazer essa parte e eu vou fazer a parte que seja exatamente a cognitiva. Então, se você quiser saber muito mais sobre automação de processos, no evento Jornada RPA, Jornada da Automação de Processos, nós vamos fazer um robô que vai ser bem mais complexo, nós vamos utilizar muitos mais recursos, vai ser um start para a sua carreira como especialista em automação de processos. Por isso eu convido você para participar desse evento 100% gratuito, que vai ser um evento totalmente online. Basta você entrar então em www.com.br, fazer a sua inscrição e a gente se vê na Jornada da Automação de Processos.